Lin Shenjui se aproximou para verificar o corpo de Zhao Ji. Ele estava completamente rígido, como uma estátua de pedra. Ela então olhou para Lu Seng com uma expressão complicada e murmurou: "Obrigada, Lord Assistant, por mostrar misericórdia e poupar a vida dele." Nesse momento, o corpo imóvel de Zhao Ji parecia até meio cômico. Seu rosto estava pálido como um fantasma. Os olhos estavam arregalados sob as pálpebras, a boca aberta e a língua levemente para fora. Alguns segundos depois, sua consciência começou a afundar em um profundo estado de sonho artificial. "Não precisa agradecer." Lu Seng se virou e caminhou em direção à saída, balançando a cabeça com indiferença. Se ele vive ou morre fisicamente agora faz pouca diferença para o mundo. O golpe preciso de Lu Seng havia apagado quase um século inteiro das verdadeiras memórias de Zhao Ji. No lugar delas, ele implantou uma nova história cuidadosamente construída. Essa cirurgia psicológica era praticamente como arrancar uma grande parte da alma do Martial Dão de Zhao Ji. Sua essência agora estava permanentemente defeituosa. Isso garantia que ele jamais voltaria ao auge nesta vida. Até mesmo chegar ao nível de Grandmaster ou Great Grandmaster agora seria algo quase impossível. Lu Seng sorriu levemente. Às vezes, matar alguém não é tão eficiente quanto transformá-lo em algo útil. É muito mais significativo fazer com que ele passe o resto da vida fazendo algo que realmente beneficie a humanidade e este mundo. Pensando na complexa reconstrução da alma marcial de Zhao Ji, Lu Seng soltou um suspiro interno. Seu rosto até ficou meio constrangido. Estou realmente me tornando cada vez mais parecido com um Martial Ancestor ou algum santo antigo. Minha forma de pensar está ficando tão estratégica que até eu mesmo fico surpreso. Esse coração, essa visão, estão ficando assustadores. Então ele fez um gesto para Lin Shenjui. Pode ir. Ele vai acordar logo. Não fique aqui para interferir na transição. Ah, entendido. Mesmo confusa com aquela misericórdia, Lin Shenjui obedeceu e desapareceu rapidamente. Lu Seng saiu do pátio. Cerca de 5 minutos de silêncio pesado se passaram. De repente, a expressão engraçada e apavorada no rosto de Zhao Ji começou a desaparecer. Seus olhos tremeram, e então se abriram de repente, cheios de uma nova clareza. Seu corpo inteiro parecia ter sido reiniciado. Ele se sentou, voltando a uma postura natural. Então se levantou de um salto, cheio de energia. Eu estou vivo. Eu realmente sobrevivi. Zhao Ji apertou os punhos, tremendo de excitação, e começou a rir de forma histérica. Os céus não me abandonaram. Ele sentia como se tivesse renascido. Como se tivesse ganhado uma segunda chance de vida. Mas logo depois da risada, uma dor profunda apareceu em seu rosto. 4 lágrimas quentes escorreram pelo rosto enquanto ele cerrava os dentes com força. Pai, mãe. Suzu, todos morreram de forma tão terrível. Zhao Ji chorava e ria ao mesmo tempo. Seus olhos lentamente se focaram com uma nova determinação assustadora. Não, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que voltar. Eu quero vingança. Aqueles desgraçados que massacraram minha família vão pagar com sangue. No fundo dos olhos de Zhao Ji, as chamas da vingança queimavam intensamente. Então ele começou a pensar com calma. Mas, como eu volto para o meu mundo original a partir daqui? Um momento depois, sua expressão mudou completamente. Confusão, choque, e finalmente êxtase. Um sistema? Uma notificação brilhante apareceu diante dos seus olhos. Eu realmente tenho um sistema. O texto da missão dizia friamente: objetivo, matar 10 milhões de bestas mutantes. Ao concluir esta missão, será invocada a descida do Martial Ancestor e você receberá todo o legado do Martial Ancestor. Martial Ancestor? Será que é o Ser Supremo que me salvou e me trouxe para este mundo? Só pode ser ele. Quem mais teria poder para me fazer reencarnar? Quanto mais Zhao Ji pensava na descida e no legado do Martial Ancestor, mais animado ficava. Ou seja, se eu completar essa missão, o sistema respondeu, você terá uma chance real de voltar para casa. Poderá se vingar,
e talvez até trazer de volta sua mãe, seu pai e Suzu. 10 milhões de bestas mutantes, o olhar de Zhao Ji ficou duro como aço. Se eu quiser obter o legado do Martial Ancestor, então tenho que estar preparado para qualquer sofrimento. São só 10 milhões de bestas. Mais cedo ou mais tarde, eu vou matar todas. Estou indo para a linha de frente agora. Minha lâmina está sedenta pelo sangue dessas abominações mutantes. A voz de Zhao Ji estava cheia de desespero, e de uma nova determinação quase louca. Ele queria massacrar aquelas bestas. Queria lavar os fracassos do passado com sangue. Nesta vida, eu vou mudar meu destino. Como um louco tomado por uma obsessão, Zhao Ji disparou para fora do pátio e desapareceu em segundos. Essa saída repentina deixou Lin Shenjue, que observava escondida nas sombras, completamente atônita. Seus olhos se arregalaram de incredulidade. Lentamente, ela virou a cabeça para olhar para Lu Seng ao seu lado. Por um longo momento, ela simplesmente não encontrou palavras para descrever o absurdo que tinha acabado de ver. Finalmente, murmurou, ainda atordoada, Lord Lu, como você conseguiu manipulá-lo assim? Lu Seng permaneceu sem expressão. Não é nada de especial. Só estou garantindo que até o lixo seja usado da forma mais eficiente possível. Um leve sorriso predador apareceu nos cantos da boca de Lu Seng. Na verdade, era apenas uma manipulação psicológica simples. Dentro do mundo de sonhos cheio de memórias fragmentadas, ele apenas pegou os pedaços mais úteis, reorganizou tudo em uma história coerente, e implantou a força na mente limitada de Zhao Ji. Naquele instante, o homem chamado Zhao Ji foi completamente desmontado e reconstruído como um protagonista renascido. Quanto ao chamado sistema e às missões que agora guiavam sua vida, eram apenas improvisos que Lu Seng inventou na hora. Lu Seng sentiu uma satisfação estética profunda com aquele trabalho. Era como acertar um soco perfeito durante um treino de boxe. Ou como a inspiração súbita de um cavalo celestial galopando pelo céu. Uma sensação agradável que permanecia na alma. A partir daquele momento, Zhao Ji, o autoproclamado Extreme Martial Saint, dedicaria toda a sua vida à caça de bestas mutantes em nome da civilização humana. A ironia disso tudo era quase emocionante. Lin Shenjue, sentindo a frieza e eficiência da mente dele tão de perto, sentiu um suor frio percorrer sua pele. Ela sentiu devagar. Então ele realmente teve sorte de encontrar um propósito final sob sua orientação. Lu Seng e Lin Shenjue começaram a caminhar em direção ao interior da mansão. Sempre consciente da hierarquia criada pelo poder esmagador de Lu Seng, Lin Shenjue mantinha deliberadamente meio passo atrás dele, em total respeito. Os dois passaram por vários corredores sinuosos. O ar estava cheio do cheiro de madeira antiga e incenso. Quando viraram uma esquina, perceberam alguém observando de longe. O olhar dessa pessoa estava fixo em Lu Seng, cheio de admiração, e também de medo. Os olhos afiados de Lin Shenjue reconheceram imediatamente quem era. Lin Van Van. O que você está fazendo aí parada olhando como uma idiota? Volte para o seu quarto agora. Sua voz ecoou pelo corredor, cheia de autoridade, e um leve nervosismo. Assustada pelo tom duro da mãe, Lin Van Van saiu correndo como um cervo assustado. Lu Seng acompanhou com o olhar por um momento. Ah! Dong Qingsu já mencionou ela antes. Ele percebeu que a mente da garota era extremamente pura, clara como um cristal. Algo raro nesse mundo brutal. Lu Seng acabou ficando com uma impressão bastante positiva dela. Lin Shenjue percebeu imediatamente para onde o olhar de Lu Seng estava indo. Seu coração bateu mais forte. Ela suavizou a voz e falou de forma insinuante, Lord Lu, você por acaso se interessou pela minha filha? Se ela chamou sua atenção, eu posso muito bem aceitar esse arranjo por Van Van. A proposta pegou Lu Seng totalmente de surpresa. Por um momento, ele realmente pareceu sem jeito. Ele acenou rapidamente com as mãos. Você está brincando, Transcendem Martial Saint. Eu já tenho uma noiva. Mas Lin Shenjue não desistiu. Nos tempos antigos do caminho marcial, homens extraordinários costumavam ter várias esposas e concubinas.
Nesta era de crise, isso é ainda mais importante. Lord Lu é um gênio celestial. O ápice do potencial humano. Se você tiver muitos filhos, isso será uma enorme contribuição para o futuro da Azur Dragon Star. Lu Seng só conseguiu balançar a cabeça com um sorriso amargo. Vamos mudar de assunto. Eu realmente não tenho interesse em garotinhas. Ao ouvir isso, a mente de Lin Shenji começou a correr com novas ideias. Ele não gosta de garotas jovens? Então talvez prefira mulheres mais maduras? Sua postura mudou imediatamente. Ela ficou suave, elegante e provocante. Aproximou-se levemente e sussurrou: então, se as jovens não são do seu gosto, e eu, meu lord? Lin Shenji se aproximou ainda mais. A mente de Lu Seng ficou em branco por um instante, enquanto um único pensamento em pânico ecoava na sua cabeça: que diabos? Cenário de viúva? Ele pigarreou alto, tentando recuperar a compostura. Kof. Transcendem Marte ausente, peço que mantenha um pouco de respeito próprio. Eu não sou o tipo de pessoa que se envolve nesse tipo de arranjo. Um lampejo de decepção passou pelo rosto de Lin Shenji diante da recusa dele, mas ela era uma mulher extremamente experiente. A bela Marte ausente mudou de assunto com naturalidade, voltando a uma expressão profissional e charmosa. Ela soltou uma risada suave e melodiosa. Muito bem. Parece que Lord Lu é tão disciplinado na vida pessoal quanto nas artes marciais. Então, sobre o assunto em questão, você realmente pretende ficar com o Energy Crystal em vez de devolvê-lo? A expressão de Lu Seng endureceu, e seu rosto bonito assumiu uma máscara de autoridade fria e inflexível. Ele a encarou com um olhar penetrante, parecendo exatamente um guerreiro indomável. E daí? Perguntou ele, com a voz baixa e perigosa. É proibido eu ficar com aquilo que conquistei. A intensidade do olhar de Lu Seng fez o pulso de Lin Shenji acelerar com uma ansiedade genuína. Ela engoliu em seco antes de responder. Lord Lu, você precisa entender, se recusar entregar esse Energy Crystal, pode acabar se metendo em um problema extremamente sério. As consequências podem ser catastróficas. Lin Shenji continuou, a voz cada vez mais tensa de apreensão. O Guide não é apenas um poder local, ele vem das profundezas do espaço, enviado por uma Martial Civilization de alto nível. Mesmo que estivéssemos no mesmo nível de cultivo, nós, nativos da Azur Dragon Star, simplesmente não somos páreo para as técnicas e recursos avançados deles. Além disso, o Guide já alcançou o assustador Rank M Lord Lu, mesmo que seu poder seja claramente overpowered pelos nossos padrões, você precisa pensar com muito cuidado nessa decisão. Intrigado com os avisos dela, Lu Seng se recostou na cadeira, com a curiosidade despertada. Parece que você sabe bastante sobre esse Guide e a civilização por trás dele. Conte tudo o que souber, transcendem Marte ausente. Não deixe escapar nenhum detalhe. Um pequeno e passageiro sentimento de orgulho aqueceu o peito de Lin Shenji ao perceber que podia fornecer informações que ele não tinha. Não é que eu seja uma estudiosa, admitiu ela, mas quando alguém vive tanto quanto eu, acaba ouvindo coisas que os outros deixam passar. Com um movimento experiente, Lin Shenji estendeu a mão e digitou uma sequência em um painel de controle próximo. Uma grande tela holográfica de alta definição surgiu diante deles, projetando uma luz azul fria por toda a sala. Ela hesitou por um breve momento, organizando os pensamentos, antes de falar em um tom calmo. A Azur Dragon Star é classificada como um planeta de recursos de nível 1 dentro da jurisdição do Eavenly Serpent Star System. E o Guide, ele é um emissário enviado de um temível Star Battlefield, um lugar onde as apostas da guerra chegam a proporções cósmicas. Lu Seng franziu a testa, com aqueles termos desconhecidos girando na sua mente. Planeta de recursos de nível 1? Star Battlefield? Essa é a nomenclatura padrão usada pelas Martial Civilizations avançadas para classificar corpos celestes? Lin Shenji assentiu. Sim. É um sistema baseado totalmente nos atributos naturais e no valor estratégico de um planeta. Por exemplo, a Azur Dragon Star é classificada como nível 1 porque produz Energy Crystals, um recurso útil para viagens espaciais, mas a produção não é grande o suficiente para justificar um nível mais alto.
Quanto aos Star Battlefields, são setores localizados na linha de frente das invasões de feras, lugares marcados por guerras constantes e intensas, algo parecido com as zonas de guarnição que guardam os dungeons no nosso próprio mundo. Além disso, ela continuou, o universo também possui Garden Planets, que tem paisagens incríveis e maravilhas naturais, mas quase nenhum recurso ou civilização avançada. Existem também Habitation Planets, adequados para o crescimento populacional, e até Garbage Planets, que servem como destino final dos resíduos industriais do cosmos. É uma hierarquia enorme e fria. Independentemente da categoria, cada planeta recebe um nível numérico. Quanto maior o nível, mais valioso o planeta é considerado, e mais proteção, ou exploração, ele recebe das potências dominantes. Lu Seng absorveu essas informações enquanto fazia comparações com o mundo que conhecia. Isso soa muito parecido com a estratificação social da própria Azure Dragon Star, pensou ele. Parece que, na vastidão do universo, onde quer que existam seres inteligentes, as dinâmicas básicas de poder e ganância continuam exatamente as mesmas. Lu Seng olhou para ela com interesse renovado. Você parece bem informada, transcendem Marte ausente. Será que você é alguma aristocrata espacial deslocada de uma civilização distante, presa aqui nesse nosso mundo atrasado? Lin Shenju riu de verdade ao ouvir isso. Lord Lu, você tem uma imaginação bem fértil. Eu só sei dessas coisas porque o guide falava bastante sobre isso quando vim aqui. Mas estou surpresa, como você conhece termos como aristocratas espaciais? Lu Seng deu de ombros de forma meio constrangida. TCH. Acho que passei tempo demais lendo web novels. Não foi difícil chegar a esse palpite. O sorriso de Lin Shenju desapareceu, substituído por uma expressão pesada e séria. Segundo o guide, qualquer planeta, não importa o quão pacífico seja, tem o potencial de se transformar em um Star Battlefield. Quando uma invasão de feras ultrapassa certo nível de gravidade, o planeta é reclassificado. Nossa Azure Dragon Star atualmente tem um potencial enorme de se tornar uma zona de guerra assim. A seriedade no rosto de Lin Shenju era evidente enquanto ela dizia essas palavras. Ela fez uma pausa, parecendo hesitar, como se a próxima verdade fosse pesada demais. Ai, como eu posso colocar isso em palavras que façam sentido? A cada 10 anos, a chegada do guide tem dois propósitos. Além de simplesmente coletar nossos poucos recursos, ele também faz uma avaliação importante, monitora a taxa da invasão das feras e mede o quanto as defesas do nosso mundo estão se deteriorando. Lu Seng piscou, finalmente entendendo a escala da ameaça. Em outras palavras, a invasão das feras não é só um problema nosso, é uma praga que afeta todo o universo. Lin Shenju suspirou. Não posso falar pelo universo inteiro, mas isso certamente é a realidade do Yavin Serpent Star System. Inúmeras civilizações estão lutando desesperadamente para encontrar uma solução. E não se engane, existem muitas civilizações por aí. Martial Civilization é apenas uma das mais agressivas e poderosas. Existem outras, como? A voz dela foi diminuindo, como se tivesse batido num limite. Ela parecia um disco arranhado, incapaz de explicar conceitos além da própria compreensão. Finalmente concluiu, existe muito mais por aí do que podemos imaginar. Depois dessa longa troca de informações, Lu Seng ficou em silêncio profundo, pensativo. As revelações de Lin Shenju confirmaram suas piores suspeitas, o campo de batalha era infinitamente maior que o pequeno mundo dele. Saber que Azure Dragon Star era apenas uma pequena peça num tabuleiro cósmico acabou até aliviando parte da pressão que ele sentia. Se o céu cair, sempre existirão gigantes para segurá-lo, pensou ele. Ele já não sentia mais aquele peso esmagador de ter que ser o único salvador da humanidade. Ainda acreditava que grande poder traz grande responsabilidade, mas agora podia focar em algo mais concreto. Protegeria sua própria terra, espalharia lentamente suas artes marciais para fortalecer o povo da Azure Dragon Star e deixaria que as potências cósmicas se preocupassem com o universo. Só isso já seria um mérito imensurável. Lin Shenju quebrou o silêncio, a voz misturando aviso e resignação. Resumindo, o guide acredita que é apenas uma questão de tempo até que Azure Dragon Star se torne um verdadeiro Star Battlefield.
Porém, essa mudança pode levar séculos. Nem mesmo especialistas de rank M como ele talvez vivam para ver esse dia. Quando isso acontecer, o ar se tornará irrespirável para os humanos, mas, como eu disse, esse é um problema de um futuro muito distante. Ela conseguiu forçar um pequeno sorriso, tentando aliviar o clima pesado. Pelo menos, a nossa geração com certeza conseguirá viver o resto da vida em relativa paz. Assim que essas palavras saíram da boca dela, a imortal céu entre as sobrancelhas de Lucende pulsou de forma súbita e violenta. Uma onda fria de intuição tomou conta dele, fazendo seu coração apertar com uma sensação involuntária de mau presságio. O rosto de Lucende escureceu instantaneamente, e ele a interrompeu com uma brusquidão incomum. Silêncio! Ficar soltando esse tipo de flag é absolutamente proibido. Lin Shenjui ficou olhando para ele, surpresa com a explosão repentina. Lucende não explicou sua reação. Ele respirou fundo, acalmou o coração acelerado e perguntou em voz baixa, vamos mudar de assunto. Você nunca pensou em deixar Azure Dragon Star? Você está certo em perguntar, respondeu ela com um suspiro. Com um talento e uma força tão monstruosos quanto os seus, Lord Lu, você tem todo o direito de buscar uma vida entre as estrelas. Mas eu? Não. Eu não tenho esse tipo de ambição. Só quero ver uma casa cheia de netos e viver o resto da vida em paz. O caminho das artes marciais é longo demais, difícil demais. Eu até miro reinos mais altos, mas sou honesta comigo mesmo o suficiente para saber que isso é um sonho, não um destino. Eu sei muito bem que chegar ao nível de Martial Saint foi o meu limite absoluto. Passei mais da metade da vida apostando com a morte em busca de poder. Acho que já conquistei o direito de passar o resto dos meus anos fazendo aquilo que realmente gosto. Lin Shenjui soltou um longo suspiro cansado antes de olhar para Lu Seng com preocupação sincera. Lord Lu, se você realmente pretende deixar este planeta, não pode se dar ao luxo de fazer do Guide um inimigo. Tanto o segredo para avançar além do rank 10 quanto os meios físicos para viajar pelo vazio estão exclusivamente nas mãos dele. Nossa tecnologia local simplesmente não consegue produzir naves capazes de sobreviver ao vácuo do espaço. Os olhos de Lu Seng brilharam com cálculo. Ele sabia que ela estava certa, escapar da gravidade da Azure Dragon Star não dependia apenas de força marcial. Sem a infraestrutura tecnológica necessária, até o guerreiro mais forte ficaria preso ao planeta. Ele duvidava até que um rank 9 Martial Saint pudesse sobreviver ao frio e à radiação do espaço profundo apenas com o próprio corpo. Lu Seng assentiu brevemente. Fique tranquila, eu sei o que está em jogo. Lin Shenjui pareceu aliviada. Ótimo. Então deixe eu contar mais sobre a tecnologia deles, a aparência da espécie do Guide, o formato aerodinâmico das naves estelares que eles usam. Muito do que consideramos alta tecnologia, os fluidos de medula alienígena, as armas frias e perdensas, os equipamentos de ressonância psíquica, tudo isso foi concedido a nós por eles. Ela continuou falando sem parar, agora que a tensão inicial havia diminuído. Então, de repente, como um raio caindo do céu, Lin Shenjui soltou uma verdadeira bomba na conversa. Voltou ao assunto de casamento e sugeriu, com a maior naturalidade, que ele aceitasse Lin Vanvan como concubina. Sinceramente, Lord Lu, eu imploro que reconsidere Vanvan. Ela é um verdadeiro tesouro. Ou, acrescentou ela, com um brilho brincalhão, mas perigosamente afiado, nos olhos, talvez você devesse reconsiderar a minha proposta anterior. Lu Seng fingiu não ouvir, o rosto ficando completamente vermelho. Ele começou a suar, coçando a nuca e gaguejando. Ah, em que estávamos mesmo? Acho que estávamos falando sobre naves espaciais. Por dentro, Lu Seng estava dando um gigantesco tapa na própria cara. Se Dong Qinsu descobrir isso. Ele imaginou a situação. Se ela realmente dissesse sim, eu teria mesmo coragem de recusar? Tentou fortalecer o próprio ego. Sou um homem de princípios. Uma esposa só. Mas então pensou, odeio ver uma mulher chorando, talvez fosse mais misericordioso aceitar todas. Ele tentou se imaginar como um protagonista firme e decisivo na própria cabeça, mas terminou soltando um suspiro derrotado.
Não, preciso manter a política. Só é uma pena que a minha excelência cause tantos corações partidos. Acho que a única solução seria abraçar todas ao mesmo tempo. Depois de várias horas enfrentando os campos minados das conversas de Lin Shenju e absorvendo fragmentos de conhecimento cósmico, a Marte ausente finalmente o convidou para jantar. Todo o círculo interno se reuniu para a refeição. Lin Vanvan estava lá, com um ar tímido, junto com Dong Shenji e vários outros gênios que Lu Seng havia humilhado completamente durante o torneio World Grandmaster. Dong Shenji, em especial, parecia sofrer de uma espécie de cãibra facial permanente enquanto tentava forçar um sorriso educado na presença de Lu Seng. Quando a noite finalmente caiu sobre a propriedade, Lu Seng voltou para seus aposentos privados. O ar estava silencioso, mas sua mente era um turbilhão de novas informações e possibilidades cósmicas. Em busca de clareza e força, ele fechou os olhos e mergulhou profundamente no abraço frio e familiar da própria consciência. Lu Seng mergulhou nas profundezas etéreas da paisagem onírica, sua consciência atravessando camadas de dados arquivados em busca de qualquer informação sobre o teatro cósmico. Com um impulso focado de vontade mental, ele invocou freneticamente a interface holográfica do sistema, os olhos percorrendo os símbolos brilhantes em busca de uma verdade que ainda lhe escapava. Os resultados da busca foram frustrantemente vazios. O banco de dados não continha absolutamente nenhuma informação sobre o vasto espaço exterior. Lu Seng esperava comparar o que Lin Shenji havia contado com os antigos arquivos da Dreamscape, mas encontrou apenas um vazio digital. Todas as pistas levavam a becos sem saída, deixando as afirmações dela sem confirmação e sua curiosidade ainda mais acesa. Seu progresso continuava estagnado, preso firmemente no Authority Level 10 sem nenhum sinal de avanço. Ele acariciou o queixo pensativo, assentindo lentamente ao perceber as exigências severas do sistema. Para alcançar o esquivo Level 11, ele teria que manifestar o poder de um verdadeiro Level 9 Marte ausente, ou encontrar uma maneira de esmagar completamente uma entidade de Level 10 em combate direto. Enquanto encarava a interface, Lu Seng acabou se fixando nas últimas notas de atualização do sistema. O caminho projetado da vida dele havia sido recalibrado, agora ele precisava sobreviver a 3 golpes com força total de um guide de Level 10 sem morrer, e depois alcançar um avanço para Level 9 dentro de um prazo de 3 anos. Era um lembrete brutal de que, apesar de sua ascensão meteórica, ainda existia um abismo enorme entre ele e o poder do guide. Pelo menos posso garantir que não vou morrer tão fácil, murmurou Lu Seng, com um sorriso predatório surgindo no canto da boca. Ele não sentia medo algum, pelo contrário, uma excitação sombria crescia dentro dele. Era exatamente esse tipo de pressão esmagadora que ele desejava, aquele tipo de adversidade à beira da morte que acabaria forjando seu espírito em um verdadeiro monstro. Ele soltou o ar lentamente, estabilizando seu ritmo interno enquanto se preparava para ver o que o futuro reservava. Vamos ver o que o destino preparou para o próximo capítulo desta jornada, sussurrou para o ar brilhante. Ele deslizou a mão pela interface para rolar mais para baixo, mas o sorriso confiante desapareceu instantaneamente. Seus olhos travaram no texto brilhante, a cor sumindo do rosto enquanto o corpo congelava no meio do movimento. Lu Seng ficou parado ali, completamente atônito, olhando para a tela com os olhos arregalados, como um cervo pego pelo farol de um predador. A interface exibiu uma revelação devastadora que ameaçava destruir sua determinação. O texto frio e mecânico previa seu destino, próximo ano, Subject Killed in Action durante a destruição total da Azure Dragon Star. Ele estava destinado a morrer aos 28 anos, uma revelação que o deixou completamente atordoado com um pensamento de puro "que diabos é isso?". Já era ruim o suficiente pensar em morrer de novo, mas a ideia de toda a Azure Dragon Star ser apagada como se alguém estalasse os dedos no cosmos era simplesmente absurda. Lu Seng começou a apertar freneticamente os controles virtuais da página do perfil, como um gamer desesperado, mas a biografia do Green Reaper continuava teimosamente inalterada. Depois de um longo momento de silêncio chocado, Lu Seng finalmente se obrigou a aceitar essa realidade sombria. Ele começou a analisar os dados. A Dreamscape havia sintetizado esse final com base em todas as informações que possuía.
Se esse era o resultado projetado, significava que o sistema havia detectado uma ameaça ou variável que Lu Seng ainda não conseguia enxergar, uma peça faltando em um quebra-cabeça mortal. O que poderia causar um cataclismo desses? Sua mente entrou em velocidade máxima. Destruir completamente um planeta inteiro era um feito de poder que desafiava qualquer lógica, nem mesmo atingir o pico de um level 9 Marte ausente seria suficiente para impedir algo assim. Até mesmo uma potência de level 10 não tinha capacidade destrutiva para apagar um mundo inteiro dessa forma. O responsável só podia ser uma entidade de level 11, ou algo ainda mais transcendente. Lu Seng especulou que essa ameaça existencial poderia ser um invasor vindo das regiões mais profundas do espaço ou um pesadelo que finalmente escapou das fendas dimensionais. Ele imediatamente se lembrou daquela sombra sem nome, quase Lovecraftiana, que havia encontrado dentro da fenda, a existência mais aterrorizante que já tinha visto. Diante daquela coisa, ele se sentia como um inseto olhando para uma montanha. Se um monstro de fenda desses fosse o responsável, destruir Azure Dragon Star seria brincadeira de criança. Embora as paredes dimensionais normalmente mantivessem essas aberrações afastadas, nada no universo era absoluto. Entre a ameaça da fenda e o perigo vindo do espaço, Lu Seng começou a suar frio, percebendo que nem sequer tinha uma pista por onde começar para evitar o apocalipse. A frustração finalmente explodiu. Com um rugido de fúria, Lu Seng chutou o chão com toda a força. O impacto foi catastrófico, rachaduras se espalharam como teias a partir do seu pé, rasgando a paisagem por quilômetros e destruindo as próprias fundações do terreno virtual por uma faixa de 10 quilômetros. O chão sob seus pés desmoronou e afundou em uma cratera irregular enquanto Lu Seng soltava um longo suspiro, forçando o coração a desacelerar. Um turbilhão de emoções se formava dentro dele. Ele era o único carregando esse relógio do apocalipse, empurrado de volta ao papel de salvador justamente quando achava que poderia descansar. Se não fizesse nada, todos que ele amava virariam poeira estelar em apenas 8 anos. Ele segurou a cabeça e gritou para o vazio. Isso é uma completa palhaçada. Ele até acabou descontando um pouco da raiva em Lin Shenjui. Se ela não tivesse zicado o planeta com aquele papo otimista, talvez isso não parecesse tão pessoal. Só na noite anterior, Lin Shenjui tinha afirmado com total confiança que o mundo deles permaneceria em paz por muitas gerações. E agora ele estava ali, encarando uma profecia de destruição total marcada praticamente para amanhã, na escala do tempo. A ironia era amarga demais. Mesmo culpando a boca amaldiçoada dela pelo mau presságio, ainda restava uma ponta de esperança. Ele ainda tinha 8 anos até chegar aos fatídicos 28. Em apenas 2 anos, ele já tinha saído do anonimato e chegado onde estava agora. Ter mais 8 anos para se preparar para o fim do mundo era praticamente uma eternidade para um gênio. Os próximos anos seriam um inferno de treinamento, mas quando o inimigo finalmente aparecesse, talvez ele já fosse forte o bastante para eliminar essa ameaça invisível com um único golpe. Ele chegou a considerar uma retirada estratégica como o último plano. Se o inimigo fosse realmente invencível, será que ele poderia simplesmente fugir? Se não conseguisse salvar o planeta, a prioridade seria tirar sua família e amigos da Azure Dragon Star antes do fim. Ele não tinha intenção nenhuma de jogar a própria vida fora em um sacrifício inútil se existisse um jeito de escapar. Mas isso seria apenas o pior cenário possível. Um segundo depois, sua determinação se firmou novamente. Ele não era nenhum santo, mas também não era o tipo de canalha que abandonaria bilhões de pessoas inocentes para morrer enquanto assistia tudo de longe. Que inferno! Rosnou Lu Seng, respirando fundo para se acalmar. Seus olhos ficaram duros como pedra. O caminho estava claro, ele precisava ficar mais forte, e rápido, rápido o suficiente para desafiar as próprias leis da natureza. Precisava se tornar poderoso o bastante para agarrar o destino pelo pescoço e mudar o futuro. 7 dias depois, na entrada principal da vila da família Lu, o sol da manhã projetava sombras longas pelo chão. Mãe, pai, estamos indo agora, gritou Lu Seng, com a voz ecoando pelas paredes de pedra. Lu Seng e Dong Qinsu estavam parados perto do portão, cercados por uma pequena montanha de malas. Eles acenavam para a família reunida, parecendo apenas um jovem casal comum saindo para uma viagem, apesar do poder celestial que corria nas veias de Lu Seng.
Lu Hai e Zhen Yufeng estavam lado a lado como um casal dedicado, enquanto Lu Qing mexia inquieto ao lado deles. Todos estavam ali para se despedir da dupla nessa viagem importante. Vocês já vão sair de novo depois de ficar só alguns dias, reclamou Zhen Yufeng, com um rosto cheio daquela relutância típica de mãe que não quer ver o filho ir embora. Lu Hai colocou a mão no ombro dela com um sorriso tranquilo. Querida, eles estão indo visitar a família da Qingsu dessa vez. Ela é uma ótima garota, e já está mais do que na hora de resolver as coisas com os pais dela. Ele observou a figura de Lu Seng se afastando com uma alegria silenciosa. Seus olhos brilhavam com o orgulho de um pai vendo o filho finalmente amadurecer e começar a própria vida. Quando se afastaram da vila, Dong Qingsu e Lu Seng caminhavam de mãos dadas, com os dedos entrelaçados, um gesto simples, mas cheio de carinho e cumplicidade. Dong Qingsu inclinou a cabeça e olhou para ele com curiosidade nos olhos. Seja sincero comigo, disse suavemente. Você está nervoso com esse encontro, ou um pouco estressado? Lu Seng apertou a mão dela de forma tranquilizadora e riu de leve. Nem um pouco. Na verdade, quem você deveria perguntar isso é seu pai. Aposto que é ele que está surtando agora. Naquele exato momento, dentro da elegante propriedade da família Dong, a casa estava num caos silencioso. O pai de Dong Qingsu, Dong Potian, estava tentando manter a compostura tomando uma xícara de café enquanto lia o jornal da manhã. De repente, o respeitável senhor cuspiu tudo sobre a mesa, tossindo e gritando, que diabos é isso? Isso aqui é só pó seco. Eu esqueci completamente de colocar água, resmungou ele, limpando o queixo. A mãe de Dong Qingsu viu a cena e imediatamente começou a repreendê-lo. O que está acontecendo com você? Está tentando beber pó de café antes mesmo de ferver a água. Você já acordou direito ou seu cérebro virou mingau? Você já é velho demais para ser tão descuidado, continuou ela, bufando enquanto trazia um bule de água quente e despejava com cuidado na xícara para dissolver o pó. O velho deu um sorriso sem graça e balançou a cabeça, envergonhado. Ugh, eu sou um digno rank 7 Grandmaster, pelo amor de Deus. HMPH, acho que estou nervoso demais. Só de pensar naquele lendário figurão chegando aqui em casa, meu corpo inteiro fica tenso. A mãe de Dong Qingsu fez uma pausa, suavizando o tom. A situação é tão séria assim? Ele só é nosso futuro genro vindo visitar, não é? Agora você está me deixando nervosa também. Dom Potian bufou imediatamente, olhando para a esposa com descrença. O que você sabe sobre isso, mulher? Você tem ideia de que tipo de figura ele se tornou? Ele é o deus da Dragon Division. Ele já derrotou Sentes com as próprias mãos e alcançou o pico absoluto da evolução humana. Qualquer um dos títulos dele já seria suficiente para fazer o coração de alguém disparar, imagina todos eles reunidos em um único jovem. A mãe assentiu devagar e sentou ao lado dele, com uma expressão complicada. Ouvindo você falar assim, até eu fico nervosa. Me diz uma coisa, como alguém tão poverpovered poderia realmente se interessar pela nossa filha? Nos últimos 2 dias eu me senti como se estivesse sonhando, sempre com medo de que tudo isso seja apenas um sonho bonito. Dom Potian ficou entre o riso e o desespero. Se a esposa achava que estava sonhando, ele sentia como se toda a realidade dele tivesse sido reescrita por um deus. Uma figura do nível de Lu Seng não aparecia no mundo das artes marciais há mais de 300 anos, e provavelmente levaria outros 300 para surgir alguém à altura dele. O mais assustador era a idade. Ele mal tinha passado dos 20. Chamar alguém assim de gênio parecia até um insulto ao seu potencial. E pensar que um homem desse nível, dominante no mundo inteiro, tinha olhos apenas para sua filha, era praticamente um milagre. Desde que soube da notícia, Dom Potian precisava circular seu Qi sangue dezenas de vezes por dia só para se convencer de que aquilo era real, com medo de acordar de um sonho a qualquer momento. Antes dos 70 anos, eu sempre achei que meus 2 filhos eram meu maior orgulho, comentou ele. Quem diria que a maior conquista da minha vida seria ter tido minha terceira filha, Dong Qingsu, suspirou Dom Potian, cheio de espanto e incredulidade. A elegante mulher ao lado dele sorriu radiante.
Deve ser a bênção dos ancestrais da família Dom de 10 gerações atrás. Além disso, nossa filha claramente puxou o meu lado da família. Dom Potian suspirou por dentro, mas ficou em silêncio. Ele sabia que era melhor não comentar que, se fosse realmente igual à mãe, a família estaria em apuros. Nesse momento, um alerta soou no celular dele. Kinsu e o convidado chegarão ao aeroporto da La Mountain em exatamente 3 minutos. A mãe de Dom Kinsu arregalou os olhos. Eles já estão quase aqui? Que rápido! A expressão de Dom Potian mudou para puro choque enquanto ele se levantava às pressas e corria para a porta. Preciso conferir tudo mais uma vez. Temos que ir imediatamente para o portão de chegada. E avise o pessoal lá embaixo, eles não devem tratá-lo como um simples genro. Devem tratá-lo como um ancestral vivo. A bela mulher de repente parou, franzindo a testa. A família Kim e a família Oni também receberam a notícia da chegada dele. Eles estão indo para o aeroporto da La Mountain agora. Você acha isso apropriado? Talvez devêssemos pedir para eles voltarem e nos dar privacidade. Dom Potian balançou a cabeça e fez um gesto despreocupado. Não precisa. As duas famílias falaram comigo antes para demonstrar respeito. Somos próximos a gerações, e por costume e razão, eles devem estar presentes para receber alguém desse nível. A esposa assentiu rapidamente. Então vou trocar de roupa por algo mais formal e já encontro você. Enquanto isso, no aeroporto da La Mountain, uma multidão enorme e disciplinada já havia se reunido, enchendo o terminal com uma atmosfera de expectativa. O enorme avião de transporte privado desceu graciosamente através das nuvens, e abaixo dele fileiras de oficiais e soldados estavam alinhadas perfeitamente, com expressões sérias. Os motores desaceleraram quando o avião parou completamente. A escotilha se abriu, e Lu Seng apareceu segurando firmemente a mão de Dom Kinsu enquanto os dois desciam a escada. Esperando por eles estava um grupo de oficiais militares de alto escalão, com uniformes impecáveis e postura perfeita. Eles olharam para Lu Seng com uma reverência quase religiosa antes de fazer uma saudação rígida. Aguardamos suas ordens, Grande Master. O comboio cerimonial está preparado. Por favor, nos dê suas instruções. Eles sabiam exatamente quem estavam recebendo, não apenas um herói, mas o deus vivo da Dragon Division. A enorme energia espiritual de Lu Seng se espalhou, permitindo que ele visse claramente a enorme formação esperando do lado de fora do aeroporto. Caramba! Pensou ele, momentaneamente surpreso. Havia uma fila de carros de luxo escoltados por veículos militares pesados e até tanques. Um guarda de honra com milhares de soldados de elite fortemente armados também estava presente. Lu Seng não pôde deixar de franzir levemente a testa. Eles estão planejando fechar todas as ruas da cidade só por minha causa. Nos primeiros dias de sua jornada nas artes marciais, ele admirava essas figuras lendárias com reverência, achando incrível como o mundo se abria para elas onde quer que passassem. Naquela época, esse tipo de cena parecia majestosa e incrível. Mas agora que sua própria força havia alcançado os céus e seu status subido tanto, ele começou a sentir um certo conflito com toda aquela grandiosidade. Percebeu que, quanto mais alguém se torna o centro absoluto de uma multidão que o idolatra, mais perde as simples alegrias de uma vida humana comum. Dom Kinsu percebeu a hesitação dele e sussurrou: quer simplesmente ignorar a cerimônia e ir andando. O jovem assentiu imediatamente, aliviado. Sim, vamos fazer isso. Eu sei que você nunca gostou dessas coisas exageradas. Lu Seng, segurando facilmente as malas pesadas com uma mão enquanto abraçava Dom Kinsu com a outra, soltou um suspiro calmo. Está na hora de irmos embora. Não temos mais nada a fazer aqui, disse com voz tranquila. Num instante repentino que parecia desafiar as leis da física, os dois desapareceram no ar. O que ficou para trás foi um grupo de generais experientes completamente congelados, olhando para o espaço vazio onde o casal estava um segundo antes. Toda a equipe ficou paralisada, de boca aberta e olhos arregalados diante do impossível. Onde diabos eles foram? Eles simplesmente evaporaram, gaguejou um deles. Caramba, isso é impossível.
Eu estou ficando louco ou aquilo foi uma técnica de movimento de alto nível, murmurou outro, esfregando os olhos. Eles já tinham desaparecido completamente da área. Enquanto isso, a mais de 10 quilômetros dali, Lu Seng já tinha surgido na beira da estrada e estava calmamente chamando um táxi como se nada tivesse acontecido. Dentro do carro, Dong Qinsu se inclinou para a frente e falou com o motorista em um tom suave e elegante. Motorista, por favor nos leve até a Green Lake Villa, na base da Daring Mountain. O motorista, um homem de meia idade naturalmente alegre e falante, ajeitou o boné e assentiu animado. Pode deixar. É só relaxar e colocar o cinto. Antes de terminar a conversa vocês já vão estar lá, respondeu enquanto engatava o carro. Enquanto dirigia pelo trânsito, o motorista não conseguiu evitar alguns olhares curiosos pelo retrovisor. Desculpem a curiosidade, vocês dois são algum tipo de celebridade? Parece que saíram direto de um filme. Não é só a aparência. É essa aura forte que vocês dois têm, continuou ele, balançando a cabeça impressionado. Dirijo táxi há décadas e nunca vi ninguém como vocês. Vocês dois são elite de primeira, um casal perfeito, como aqueles casais lendários. Ele falava com admiração sincera, cheio de elogios. Ao ouvir aquilo, Lu Seng não conseguiu evitar um pequeno orgulho divertido e respondeu com um sorriso caloroso. Você é muito gentil. Somos só pessoas comuns voltando para casa. Lu Seng soltou uma risada baixa e olhou para Dong Qinsu com um brilho travesso nos olhos. Qinsu, me lembra de dar uma gorjeta extra de 100 RMB para esse motorista. Ele tem bom olho. Dong Qinsu apertou a palma dele de leve, sorrindo apesar de si mesma. Desde que Lu Seng subiu dentro da Dragon Brigade, seu status havia disparado como um foguete, a ponto de algo simples como pegar um táxi se tornar uma experiência rara. Reviver o som tranquilo de um táxi rodando pela cidade parecia surpreendentemente agradável para ele. A conversa constante do motorista não o incomodava nem um pouco, pelo contrário, ele participou com interesse. Durante o trajeto, Lu Seng sentiu que circular pelo coração em um ritmo harmonioso, combinando com seu bom humor e levando a uma leve percepção instintiva de uma técnica natural de respiração. Ao lado dele, Dong Qinsu permaneceu em silêncio, ouvindo e sorrindo de vez em quando. Meia hora depois, o táxi chegou perto do destino. O motorista diminuiu a velocidade e parou a certa distância do portão principal, olhando para a frota de veículos blindados de luxo à frente. Meu Deus, tem algum figurão lendário visitando hoje? Que demonstração de poder! Vocês dois têm certeza que conseguem entrar? Está cheio de segurança, parece uma fortaleza privada. Lu Seng pagou a corrida com uma gorjeta generosa e saiu do carro com um sorriso confiante. Não se preocupe com a gente, motorista. A gente dá um jeito de entrar. Vamos achar uma brecha e passar. O motorista riu, achando que o jovem estava brincando. Haha, só não deixem aqueles guardas sérios pegarem vocês. Boa sorte. A Green Lake Villa, ao pé da Daring Mountain, era a luxuosa residência privada da família Dong. Nesse momento, toda a área ao redor da vila estava lotada de gente, movimentada como um formigueiro agitado. Entre eles havia vários guarda-costas artistas marciais com olhares afiados patrulhando o local. Até um completo leigo conseguiria perceber que todos esses preparativos de alto nível eram para receber a chegada de Lu Seng. Lu Seng e Dong Qinsu desceram do carro e observaram toda aquela cena impressionante à distância. O jovem soltou um assobio de surpresa. Caramba, tem gente demais aqui. Isso não é exagero? Toda essa festa só para encontrar meu sogro? Pelo visto não tem jeito, vamos ter que entrar discretamente pelo lado. Depois de olhar rapidamente para a multidão movimentada, Dong Qinsu e Lu Seng logo reconheceram uma silhueta familiar perto do perímetro. Olha ali perto do portão, sussurrou ela. É o Qin Shaojun. Ei, olha só ele! Vamos lá dar um susto nele, sugeriu Lu Seng com um sorriso. Naquele momento, Qin Shaojun estava encostado em um pilar de pedra, fumando distraidamente. Quando ouviu passos e virou a cabeça, seus olhos se arregalaram de puro choque.
Ele ficou tão surpreso com a aparição repentina dos dois que até perdeu o equilíbrio, tropeçando para trás e quase caindo sentado no chão de tanto susto. São vocês mesmo? O que estão fazendo aqui? Perguntou ele, assustado. Lu Seng, aproveitando a situação, decidiu provocar o amigo. Ei, olha o tom. Não devia bater continência quando vê um general? Fique em posição, boca fechada e mostre respeito, brincou. O rosto de Qin Xiaojun escureceu imediatamente enquanto ele retrucava furioso de brincadeira. Lu Seng, você está exagerando. Não esquece que fui eu que ajudei vocês dois a ficarem juntos. Cadê sua vergonha? Lu Seng riu e estendeu a mão amigavelmente. Não sabe aceitar uma brincadeira? Faz tempo, instrutor Qin. Qin Xiaojun ficou parado por um segundo, com um brilho estranho nos olhos, antes de apertar a mão dele com seriedade. Haha, realmente faz tempo. Mas me conta a verdade, Lu Seng, vocês voltaram correndo porque souberam da grande notícia que está circulando entre a elite da capital. Lu Seng inclinou a cabeça, claramente confuso. Grande notícia? Não faço ideia do que você está falando. O que está acontecendo para todo mundo estar tão agitado hoje? Qin Xiaojun se aproximou e começou a contar o último boato. Vocês dois estão totalmente por fora. Todo mundo está falando do novo God of War da Dragon Brigade. Ele está viajando pelo mundo derrotando Martial Saints um atrás do outro. Dizem que ele já superou todos os mestres conhecidos. E aquela nova técnica de refinamento corporal usada no exército? Foi ele que criou. É algo totalmente revolucionário. O rosto de Dong Qinsu também mostrou surpresa, claramente curiosa. Esse homem é realmente tão invencível quanto dizem. Derrotar todos os Martial Saints do mundo parece impossível. Lu Seng, você já encontrou com ele? Eu só sabia que você derrotou o Extremidão Martial Saint. Lu Seng começou a suar frio. Ele ainda não tinha contado toda a verdade para sua esposa. Não era só Qin Xiaojun que não sabia, nem Dong Qinsu fazia ideia de que o monstro que estavam comentando era o próprio marido dela. Muita gente conhecia o novo deus da Dragon Brigade, mas quase ninguém sabia sua identidade civil. Dong Qinsu sempre achou que o status de Lu Seng vinha apenas do talento extraordinário dele dentro da brigada. Ele pretendia contar tudo nessa visita, mas a situação estava ficando cada vez mais constrangedora. O suor começou a aparecer na testa dele enquanto pensava, não esperava que o exército escondesse minha identidade tão bem. Eu até tinha medo de publicidade demais, mas olhando essa multidão no portão da família Dong, parece que todo mundo já sabe que alguém importante vai chegar. Eu ia contar para Qinsu por último, só espero que ela não fique furiosa por ser a última pessoa do mundo a descobrir. Qin Xiaojun continuou bombardeando Lu Seng com perguntas. A propósito, o que aconteceu naquele último exercício militar entre todas as regiões? Por que esconderam todas as informações? Até colocaram classificação de ultra-secreto. Anda, conta. Tecnicamente você já é um especialista nível Martial Saint agora, só um passo atrás daquele figurão, então deve saber alguma coisa. Dong Qinsu cruzou os braços e olhou para Lu Seng. Você mesmo disse que é segredo, então por que está perguntando? Além disso, Lu Seng nem me contou os detalhes daquele exercício ainda. O pânico interno de Lu Seng aumentou, o suor escorrendo enquanto ele tentava parecer normal. Ei, não fui eu que perguntei. Foi ele que começou, disse Lu Seng rapidamente. O olhar de Dong Qinsu ficou afiado e irritado. Você está tentando jogar a culpa nos outros agora? Tem coragem de esconder coisas de mim. Lu Seng sentiu um arrepio correr pela espinha e não ousou falar mais nada. Qin Xiaojun tentou acelerar a conversa. Vamos entrar logo, lá dentro dá para conversar melhor. Ouvi dizer que aquele lendário figurão vai chegar aqui a qualquer momento. Eu pensei que vocês tinham voltado justamente por causa dele, mas parece que estão mais perdidos do que eu. Dong Qinsu pareceu curiosa. Por que alguém tão poderoso viria justamente à casa da família Dong? Qin Xiaojun levantou um dedo e falou com total convicção. Dizem que ele veio escolher uma concubina.
E não é só a família Dong, depois daqui ele vai visitar a família Qin e depois a família Wang. Parece que ele vai passar por várias famílias influentes da província para escolher as melhores candidatas. Pensa bem, continuou Qin Shaojun. Quanto mais poderoso um mestre é, mais valioso é o sangue dele. Os filhos de alguém assim com certeza terão talento monstruoso nas artes marciais. Lu Seng, ouvindo esse boato absurdo sobre ele mesmo, quase engasgou de indignação. Os olhos do jovem ficaram frios enquanto ele limpava o canto da boca, xingando mentalmente. Quem diabos estava espalhando essa besteira? Parecia roteiro de algum romance ruim sobre um demônio degenerado procurando um harém. Lu Seng olhou para Qin Shaojun com uma expressão que basicamente dizia: de onde você tirou uma história dessas? Qin Shaojun continuou totalmente tranquilo, sem se importar com a reação dele. Qual é o problema? Um Martial Saint escolher consortes é tradição antiga. Até os Extreme Martial Saints fizeram isso várias vezes para garantir a continuidade da linhagem. Qin Shaojun continuou falando como se fosse um especialista no assunto. A Dragon Division finalmente produziu um personagem nível Deus. Se eles não arrumarem pelo menos 17 ou 18 parceiras de alto nível para ele ter um pequeno exército de filhos, os velhos líderes da divisão vão ter um ataque. Qin Shaojun colocou o braço sobre o ombro de Lu Seng e sorriu. Além disso, ouvi dizer que o novo God of War é bem jovem. Você sabe o que isso significa? Hormônios a mil. 17 ou 18 mulheres talvez nem sejam suficientes. Qin Shaojun levantou um dedo e continuou com aquela teoria absurda. Pela minha experiência e pelo tamanho desse recrutamento, eu diria que ele planeja casar com pelo menos. Lu Seng ficou completamente congelado. Qin Shaojun declarou com total confiança: o God of War vai precisar de pelo menos 100 esposas. Só assim garante o futuro do exército. Para mim isso é óbvio. É pura matemática. A expressão de Lu Seng ficou sombria como um abismo. Sem hesitar, ele deu um soco seco no topo da cabeça de Qin Shaojun. Você está aí espalhando esses boatos idiotas? Tem orgulho de inventar notícia falsa, rosnou. Qin Shaojun segurou a cabeça dolorida e reclamou indignado. Ei! Qual é o seu problema? Isso não é boato. É lógica. Você não entenderia a política das artes marciais de alto nível mesmo que eu explicasse. Ele fez um gesto despreocupado com a mão, mas de repente pareceu ter uma ideia. Apoiou o queixo na mão e olhou para Dong Qinsu com uma seriedade inesperada. Ele se inclinou para Lu Seng e sussurrou: escuta, quando God of War chegar mais tarde, você precisa esconder a Dong Qinsu ou congelar ela no lugar. Estou falando sério. Se ele reparar nela, acabou para você. A expressão de Dong Qinsu mudou imediatamente. Seus olhos mostraram ansiedade enquanto ela processava aquilo. Instintivamente ela se aproximou um pouco de Lu Seng e segurou a manga dele. Ao ouvir toda aquela bobagem, Lu Seng só conseguiu soltar um longo suspiro. Ser avisado sobre ele mesmo era simplesmente absurdo demais. Os três continuaram conversando enquanto se preparavam para entrar na vila, mas de repente um grande grupo de pessoas saiu pelas portas da frente. O homem que liderava o grupo viu Qin Shaojun e gritou animado. Shaojun, você finalmente chegou! Os três viraram e viram um homem de terno elegante caminhando até eles. Ele parecia ter pouco mais de 40 anos, com ombros largos e corpo robusto como um urso. Ele lembrava bastante Qin Shaojun. Atrás dele vinham vários jovens com aparência e presença extraordinárias. Qin Shaojun imediatamente começou a suar frio. Ah não! Murmurou. É meu irmão mais velho. E ainda trouxe aquele grupo chato com ele. Eu devia ter ficado em casa hoje. O homem robusto se aproximou e lançou um olhar atento para Lu Seng antes de focar em Dong Qinsu. Um sorriso caloroso apareceu em seu rosto. Ah, Qinsu! Da última vez que te vi você tinha acabado de se formar na universidade. Você mudou tanto que quase não reconheci. Dong Qinsu claramente conhecia aquela pessoa e respondeu com um aceno educado. Realmente faz muito tempo. Olá, Qin Xiaoan. Realmente faz muito tempo,
disse Qin Shaojun rapidamente enquanto fazia as apresentações. Irmão, deixe eu apresentar. Este é Lu Seng, general da região militar oriental e parceiro da Qinsu. Lu Seng, este é meu irmão mais velho, Qin Xiaoan. Assim que ouviu a palavra general, os olhos de Qin Xiaoan brilharam de surpresa. Ele analisou o jovem diante dele, impressionado com alguém tão jovem já ter alcançado um posto tão alto. Mesmo assim, estendeu a mão respeitosamente. É um prazer. Eu sou Qin Xiaoan. Mas o momento diplomático foi interrompido quando um jovem loiro do grupo avançou agressivamente. Seu rosto estava cheio de ressentimento enquanto ele falava alto. O quê? Eu ouvi direito. Namorado da Qinsu? Você está dizendo que esse garoto é o parceiro dela? O jovem loiro, Wang Yao, aproximou-se de Lu Seng com um sorriso cheio de desprezo. Ele analisou Lu Seng de cima a baixo. Só olha para você. Acha mesmo que é digno dela? Os olhos de Dong Qinsu se estreitaram ao reconhecer o intruso. O ar ao redor dela pareceu esfriar ao identificar aquele fantasma do passado. Wang Yao encarou Lu Seng por alguns segundos antes de voltar o olhar para Dong Qinsu. Qinsu, me diga a verdade. Desde quando você decidiu arrumar um namorado assim? A resposta de Dong Qinsu foi fria como o gelo. E por que exatamente isso é da sua conta? Perguntou ela. Wang Yao soltou uma risada amarga que virou um rosnado. Da minha conta? Eu passei 25 anos da minha vida dedicado a você e você diz que não é da minha conta? Wang Yao, você perdeu a cabeça, interrompeu Qin Shaojun, entrando na frente deles. Você gosta da Qinsu? E daí? Ela nunca ligou para você. Eu não tenho paciência para gente patética que vive se lamentando. Ela nunca correspondeu aos seus sentimentos e mesmo assim você age como se ela te devesse a vida inteira. Que lógica maluca é essa? Continuou Qin Shaojun com desprezo. Seu cérebro apodreceu durante os anos que passou no exterior. Você está me chamando de idiota, Qin Shaojun. Os olhos de Wang Yao estavam cheios de fúria. Quer lutar? Qin Shaojun apenas sorriu com desprezo e começou a enrolar as mangas. Se quer brigar, vamos lá. Quero ver que tipo de habilidade de elite você aprendeu lá fora. Chega, gritou Qin Xiaoan, entrando entre os dois. Uma aura esmagadora de Grandmaster explodiu dele, abafando a tensão no mesmo instante. Os dois, calem a boca agora mesmo. Estamos em público. A expressão de Qin Xiaoan ficou fria. Ele virou-se para Lu Seng, juntando as mãos em um gesto respeitoso e inclinando a cabeça. General Lu, peço desculpas por essa cena desagradável. Depois ele disse, Qinsu, por favor leve o General Lu para dentro da vila imediatamente. Enquanto eles se preparavam para sair, Qin Xiaoan bloqueou o caminho de Wang Yao. Dong Qinsu segurou a mão de Lu Seng e o levou embora. Lu Seng, vamos. Não vale a pena discutir aqui. Pode esperar. Você vai se arrepender de mexer comigo, cuspiu Wang Yao antes de se virar e sair correndo às pressas. Qin Shaojun, vendo aquela expressão de alguém prestes a fazer uma enorme idiotice, sentiu um suor frio surgir na testa. Ele gritou atrás dele, realmente preocupado com a vida do idiota. Que droga! Qin Shaojun segurou a cabeça, irritado. A preocupação dele não era com Lu Seng, mas com o desastre que Wang Yao estava prestes a provocar. Esse completo imbecil deve ter acabado de voltar do exterior. Ele não faz ideia de que Lu Seng derrotou sozinho o Martial Senti Shi. Ele provavelmente foi chamar reforços para salvar a própria cara, mas se arrastar nossas famílias para um conflito com o God of War, ninguém aqui sobrevive.